Um disco misterioso com estranhos símbolos entalhados, pertencente a uma civilização antiga e com mais de 3.000 anos de idade. O disco de Phaistos tem impressionado historiadores desde que foi descoberto. Ele parece ter sido feito usando-se técnicas de milhares de anos à frente de sua época. Um código tão misterioso que ninguém ainda conseguiu decifrá-lo. Alguns sugerem que é um talismã mágico. Outros que é um calendário astronômico antigo ou uma sofisticada ferramenta de navegação. Mas um homem acredita que pode estar próximo de desvendar os segredos desse disco misterioso. Este antigo e misterioso objeto entalhado com símbolos estranhos foi encontrado em um dos locais mais sagrados do mundo antigo. O lendário Monte Ida, com quase 2,5 km de altura, na ilha de Creta. Essa montanha foi formada há pelo menos 4 milhões de anos. Bem antes de o primeiro homem pisar sobre a Terra. Segundo o mito grego, é o local de nascimento de Zeus. 100 anos atrás, o arqueólogo italiano Luigi Pernier fez uma sensacional descoberta. Este é o disco de Phaistos. Eles usavam pequenos selos que estampavam com argila. É impossível decifrar o disco porque trata-se de uma peça única. Acredita-se que o misterioso disco de Phaistos tenha mais de 3.500 anos. Ele está repleto de símbolos intrigantes e confusos. Vários especialistas tentaram em vão decifrar seus segredos. Mas um homem acredita estar chegando perto. Garrett Owens era professor de arqueologia em Londres. E agora ele vive em Creta e dedica a vida a decifrar o código do disco de Phaistos. Meu interesse pelo disco começou há mais de 20 anos. O disco de Phaistos é um desses objetos que não saem de sua cabeça e você nem quer que ele saia mesmo. Os historiadores dizem que até a sua existência é difícil de ser explicada. Garrett Owens está a caminho de conhecer um mestre da argila que talvez saiba como o disco foi feito. Ele vai recriar o disco usando técnicas tradicionais. Calispera. Calispera, como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, obrigado. Poderia me mostrar como se faz? Claro. O disco traz 242 caracteres misteriosos dispostos em grupos numa espiral que vai em direção ao centro e cobrindo ambos os lados. Muitos dos símbolos são repetidos. Ao todo, há 45 sinais diferentes. Mas como o oleiro explica, os caracteres repetidos são exatamente os mesmos todas as vezes. Então devem ter sido impressos. O que é interessante, e você mostrou isso aqui, é que cada exemplo no mesmo sinal é idêntico. É o mesmo, o que seria impossível de se fazer à mão. Muitos historiadores acham isso inacreditável, dada a idade do objeto. Impressões em blocos assim só foram supostamente inventadas há 2.500 anos pelos chineses.
O disco parece ser a criação de uma civilização bem à frente de seu tempo. Se o disco é um documento impresso de algum tipo, o que ele diz? Garrett acredita que o segredo está escondido nos símbolos. Com quantos símbolos estamos lidando? Símbolos demais para um alfabeto e muito poucos para um sistema como o egípcio ou o chinês. Se isso for uma linguagem, então trata-se de uma linguagem que ninguém jamais viu. A finalidade do disco é objeto de um rigoroso debate. A ideia pode parecer absurda, mas é possível que o povo antigo que confeccionou o disco tenha usado instrumentos astronômicos para isso. Creta é uma ilha. Os antigos minuanos estavam entre os primeiros povos navegadores do mundo. Essas informações foram obtidas pelas pinturas feitas nos navios. Poderia o disco ter sido uma avançada ferramenta de navegação? Garrett vai para a praia em busca de respostas. Marinheiros vêm navegando por essas águas há incontáveis gerações. Olá, bom dia. Você sabe o que é isso? Sim, sem dúvida. É o disco de Faístos. E sabe como era usado? Eu sei que foi encontrado em Faístos, mas não sei como ele era usado. Uma teoria diz que era usado na navegação. Bom, eu acho que é uma ideia plausível, mas eu não sei como ele era usado. Pelo que eu saiba, acho que ninguém sabe como ler esse disco. Hoje em dia, os marinheiros de Creta usam aparelhos de alta tecnologia como GPS, mas não esqueceram os métodos tradicionais de navegação usados há mais de 1000 anos. Eles não tinham GPS nem radares naquela época. Vocês navegam à noite? Claro. E como conseguem navegar de noite? Como navegavam antes do GPS? Usávamos as estrelas e ficávamos sempre de olho em direção à terra e às montanhas. Garrett acredita que ninguém ainda demonstrou de modo convincente nenhuma ligação entre as marcações no disco e a astronomia. Para que esse disco pode ter sido usado? De acordo com outra teoria, o disco de Faístos é um antigo jogo de tabuleiro. Argumenta-se que o padrão em espiral no disco seja parecido com o de um jogo cujas origens acredita-se estarem no Antigo Egito. Dizem que o jogo do ganso era jogado pelos faraós. O arqueólogo Sandy McGillivray desafia Garrett para uma partida. Bom, Garrett, uma das teorias, como você sabe, é a de que o disco de Faístos era um jogo de tabuleiro. E se a pessoa for seguindo a espiral para dentro, acaba numa pequena roseta no meio. Algo parecido com esse antigo e tradicional jogo do ganso, no qual quem conseguir deixar o ganso no meio, vence. Mas os sinais do disco não ficam em casas diferentes como um jogo de tabuleiro. E Garrett acredita que há simplesmente símbolos demais. É importante olhar para outras culturas e civilizações, mas eu não acho que haja qualquer evidência de que isso seja um jogo. Você não consegue imaginar sacerdotes e sacerdotisas minuanos sentados jogando esse jogo. Estou fazendo o possível, mas acho muito difícil. As pessoas usam a imaginação para tentar explicar qualquer coisa para a qual elas não consigam encontrar uma explicação lógica, e isso atrai a imaginação delas. O desconhecido sempre faz as pessoas sentirem a necessidade de compreensão. Eu só acho que a maneira de compreender isso é um outro caminho. Garrett espera obter uma outra ideia da finalidade do disco visitando o lugar onde ele foi encontrado. O lendário Palácio de Faístos. Segundo a lenda grega, a antiga cidade que ficava aqui foi fundada pelo rei Minos e batizada de Faístos em homenagem ao filho de Hércules, que era filho de Zeus. As ruínas do Palácio de Faístos ainda podem ser vistas hoje.
Mas segundo o professor McGillivray, os estudiosos estão começando a se perguntar se o palácio realmente ficava aqui. Em se tratando desses palácios minuanos, a verdade é que mesmo centenas de anos após sua descoberta e após tantos estudos, ainda não sabemos para o que eles eram usados. Existe uma corrente de pensamento que afirma que eles não eram a residência do rei, que eram lugares onde as pessoas se reuniam e executavam certos rituais. A descoberta de artefatos religiosos e sua localização sugerem que este pode ter sido um templo. Aquela montanha era dedicada a Zeus no período grego. É onde fica a caverna Idiana de Monte Ida, que faz parte do mito de Zeus. Um terremoto destruiu o complexo milhares de anos atrás. Os impérios gregos e romanos tiveram seu auge e queda. Durante esse período, o disco permaneceu escondido aqui. O disco de Faíssos foi encontrado nesse cômodo aqui embaixo. Estando aqui, não posso deixar de pensar na possibilidade de que possam ter existido outros exemplos dessa inscrição minuana muito próximos do que estamos vendo. Então, tudo começa aqui. Será que o disco pode ter sido um objeto religioso ou mágico? Para os antigos minuanos, não havia uma divisão clara entre a religião e a magia. Se o Palácio de Faístos era realmente um templo, será que o disco encontrado aqui carrega algum encantamento ou feitiço? A busca por pistas continua numa celebração noturna numa igreja grega ortodoxa. Preces e salmos são oferecidos com ritmos e repetições, dando-lhes uma qualidade quase hipnótica. Rimas e repetições são características comuns em cânticos e feitiçarias. Será que o disco contém algum tipo de padrão musical ou rítmico? Garrett visita um compositor para descobrir. Costas Mochos é diretor do Instituto de Pesquisa Música e Acústica. Ele concordou em analisar o disco. Calispera. Calispera. É um prazer vê-lo. Eu estava imaginando se poderíamos encontrar uma maneira de abordarmos o disco de Faístos, talvez de um outro ângulo. Sim, mas é um grande desafio. Peguei os 45 símbolos do disco e os separei em grupos e depois os transformei numa escala diatônica, que era muito comum nessa época. Eu também usei os sons de uma lira. Costas é especialista em instrumentos musicais antigos. A lira era tocada com plectro e as cordas eram puxadas desta forma ou com os dedos. O tambor usava 3 sons diferentes. Um como este, um como este e um como este, que é o som do sistra, que conhecemos desde os tempos minuanos. Ele tentou encontrar uma lógica musical para o modo como os símbolos estão dispostos no disco, transformando os símbolos em um tipo de partitura. Eu não sei se quer ouvir. Eu adoraria, Costas, eu adoraria. Os resultados são intrigantes. Mas parece haver um padrão emergindo. Uma frase se destaca.
duas notas particulares parecem se repetir. Obrigado, Costas. Aqui nós temos evidências de rimas. Na minha linguagem de leigo, eu descreveria assim: temos uma repetição. Acabei de ouvir a repetição musical. Eu mesmo ouvi. A repetição sugere que um par de símbolos tem um significado especial. O ponto do ritmo é marcado por dois personagens, um escudo com 7 pontos e uma cabeça humana. Mas o que isso quer dizer? Voltaremos. A música pode ter ajudado a decifrar um misterioso disco antigo que tem intrigado especialistas no mundo todo. O pesquisador Garrett Owens acredita que o disco de Faístos possa ter tido um significado mágico ou religioso. Ele parece conter frases repetidas como um hino ou uma prece. Mas se esta é uma oração com mais de 3.500 anos, para que Deus ela foi direcionada? Garrett acredita que a resposta possa estar nos dois símbolos que aparecem nos intervalos rítmicos do disco. A característica mais importante para mim no disco, sem dúvida, é essa combinação de signos. Temos a cabeça com um penacho, seguida pelo círculo com 7 pontos. Esses são símbolos destacados na partitura escrita por um compositor. Mas o que eles significavam? Na minha opinião, o disco de Faístos era uma forma incomum de hieróglifo cretense. Os hieróglifos estão entre as primeiras formas de linguagem escrita. Os mais conhecidos foram os de sacerdotes egípcios em seus escritos sagrados. Eles começaram como retratos representando diferentes objetos: o sol, uma casa, um pássaro. Mas com o tempo os desenhos se tornaram cada vez mais estilizados. Eles começaram a representar os sons que podiam ser combinados de diferentes maneiras para formar novas palavras. Imagens gradualmente transformadas em letras. Esta linha irregular era a representação egípcia para água. A antiga palavra semita que significava água era men. Ao longo do tempo, alguns símbolos e sons foram incorporados e os egiptólogos acreditam que essa seja a origem de nossa letra M. Embora Garrett não possa entender o que os dois símbolos-chave significam, ele acha que pode ser capaz de descobrir o som que eles podem ter tido. Acredito que cada símbolo tem um valor de som, portanto, juntos eles formam palavras. Essa, para mim, é a chave do disco de Faístos. Garrett analisou a frequência dos símbolos e pesquisou símbolos parecidos em dois outros escritos antigos encontrados em Creta: o linear A e o linear B. Segundo estatísticas, essa cabeça é encontrada em 90% do início de palavras que em outros manuscritos de Creta têm o som da letra A. Este símbolo pode ser comparado ao linear e ao linear B e tem o som de Q. Então, possivelmente, temos o início de uma palavra que é a chave para o disco de Faístos. 13 de 61 palavras começam com uma letra começando com a combinação A-Q. Garrett diz que a cabeça pode ter o som da letra A e que o círculo com 7 pontos tem o som da palavra Q. O fato de que eles se repetem 13 vezes sugere que esta combinação de sons pode ser crucial para decodificar o disco. Mas o que o AQ significa? Acho que A-Q pode ser ligado à palavra indo-europeia Ako, que significa mãe. Os gregos antigos chamavam-na de Ako. Os antigos romanos de Acalarentia. Os alemães medievais a chamavam de Mater Aka. Seu nome reverbera através da história. Ake, Ako, Aka. Todos significando a mesma coisa. A grande deusa mãe, a força criadora por trás de tudo.
O disco de Faístos pode ser a prece escrita mais antiga aos grandes deuses minuanos cretenses. Acreditava-se que o poderoso Zeus tenha nascido nessas montanhas. Mas Garrett acredita que os criadores do disco estivessem rezando para a mãe dele. No topo de um dos locais mais sagrados do mundo minuano antigo, o Monte Ioctas, existe uma igreja no lugar onde antes ficavam os templos pagãos. Garrett conseguiu marcar um encontro com o sacerdote-chefe da autoridade grega arqueológica da ilha. À medida que entra na igreja, ele percebe um número notável de representações da Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Ele imagina se a ênfase na Virgem seria um eco distante de uma forma muito mais antiga de adoração praticada nesta montanha. A mãe da terra, é claro, vem primeiro. Ela é a mãe de todos, até de Deus. E com ela vem seu jovem filho, que aqui na Grécia dizem ser o Zeus cretense. Mas todos nós devemos nossa existência, nosso nascimento e vida a ela. Talvez este misterioso disco nunca seja totalmente decifrado, mas Garrett Owens acredita que este já seja um começo. Acabamos obtendo algo que pode ser uma esperança para o futuro, com certeza uma inspiração para pensar que talvez possamos começar a entender as palavras que estão escritas no disco. Não sei a que distância estamos, mas creio que estamos mais perto. Se é uma prece, talvez nunca saibamos o que ela diz. Mas Garrett Owens agora acredita saber pelo menos a quem foi dedicada. Versão Marshmallow São Paulo.